Vou começar me apresentando. Meu nome é Emanuele Araújo Romão. Eu sou do curso de Contabilidade e estou no 3º período. Vou passar para vocês um pouquinho sobre o uso da ferramenta Canva para criação de anúncios. E, antes de tudo, eu queria explicar para vocês como que vai ser a dinâmica dessa aula. A aula vai ser dividida em 3 momentos. Primeiramente, eu vou explicar um pouquinho sobre a elaboração do anúncio. Depois, eu vou explicar de forma teórica como que usa a ferramenta Canva, algumas funções básicas. E depois, a parte principal da aula, que é a oficina em que vocês vão elaborar um anúncio no Canva e a gente vai estar dando auxílio para vocês. Então, começando pela primeira parte, criação de anúncios no Canva, como elaborar e editar anúncios com a cara do seu negócio. Vou passar para o outro lado. Primeiramente, estratégias para formulação de um anúncio. Essa parte aqui é um resumo de tudo aquilo que a gente já veio vendo até aqui na semana passada. Sobre a estruturação do anúncio, foi muito falado em todas as aulas que a gente teve até aqui. Primeiramente, a busca por referências. Para estimular sua criatividade, veja outros anúncios em diversas fontes. Você pode se inspirar em pessoas do mesmo ramo que o seu ou mesmo de outras áreas. A Ana Clara falou na sexta-feira sobre o Pinterest e sobre o TikTok. E também a Carol falou muito na quinta-feira sobre essa questão também da elaboração dos anúncios. Para você ter ideias do que colocar no seu anúncio, é preciso que a sua criatividade seja estimulada consumindo outros anúncios. E uma boa forma de estar procurando essa inspiração é o Pinterest, que tem muita imagem, tem muita foto para você pegar de inspiração, e o TikTok, que tem muito vídeo. Então, você pode estar consumindo ali pessoas da sua área, que é interessante, que já está dentro do seu perfil, mas também tem como pegar inspiração de outras áreas. Ele é muito bom para a gente ver vários tipos de cores. Basta digitar o que a gente quer, porque ali é uma plataforma de imagens, né? De imagens, alguns poucos anúncios. Eu já ouvi de um gestor de mídias sociais muito conhecido, que é o Rafael Kiso, que ele diz que o Pinterest é bom para você botar cardápios, listas de produtos. Inclusive, ele recomenda não botar no Instagram, ele recomenda botar no Pinterest, porque é muito bom para poder... Só que, assim, é uma rede que é menos usada, mas é muito bom para colocar imagens, fotos, ver cores, combinação de cores, relação de listas de produtos. Ele é muito bom para isso. Sabe aquela paleta de cores que a Bianca pediu para a gente gerar aqui? Pede no Pinterest. Me dá a paleta de cores em tons azuis. Aí ele vai gerar ou a paleta, se você pedir o objeto, ele vai gerar objetos também. É muito interessante. A minha filha quando ela entrou no curso que ela está fazendo agora, a turma foi decidir a paleta de cores da turma. O pessoal gerou assim, trocentas, assim. Me manda objetos em tons verdes e azuis, verde, azul e dourado. E aí ele gera. Bem interessante. E completando o que a Estela falou, o Pinterest é interessante até para uso pessoal mesmo. Muita gente que está noivo costuma usar para programar o casamento. Tem até um meme assim, eu salvando várias coisas para o meu casamento no Pinterest sem ter o noivo.
Desenvolvimento de conexão e conteúdo. Desenvolva seu conteúdo avaliando as melhores estratégias. Foi muito falado sobre a jornada do consumidor. A Vanessa falou um pouco na terça-feira, a Estela falou aqui na quarta. Em cada etapa do funil que o seu consumidor está, você tem um objetivo que pretende alcançar com o seu anúncio, com a postagem que você vai fazer. Então, na hora de pensar o seu anúncio, você tem que pensar para qual parte dessa jornada eu estou programando o meu anúncio. Então, você vai programar o seu anúncio de modo a alcançar os objetivos que comunicam com quem está nessa parte. A publicação estratégica tem a ver com o uso das hashtags e também com a publicação em horários estratégicos. A hashtag funciona como um hiperlink que liga posts relacionados ao mesmo assunto. Então, se eu consumo muito conteúdo que tem a hashtag bolo, outros conteúdos que trazem essa hashtag também vão ser direcionados para mim. Então, é uma boa forma de direcionar o seu conteúdo para o seu público. Já a questão do horário tem muito a ver com o público-alvo, porque as 2 primeiras horas do seu post, do seu Reels na rede social, são as horas que mais pegam visualizações. É interessante que você coloque o seu post, então, no momento que o seu público-alvo está ali, online, está ativo. Então, vai depender do seu público-alvo. Se você publica para crianças, é interessante publicar num horário que elas não estão na escola. Mas, em geral, os melhores horários são 21 horas, 12 horas e 7 horas da manhã, nessa ordem. Por quê? É o horário que a maioria das pessoas CLT já saiu do trabalho, ou então está no horário de almoço, ou é aquela hora que a gente acordou ou acabou de chegar no serviço e dá uma olhadinha rápida no celular. Com relação a essa parte que ela está falando ali, de acompanhar a jornada e olhar os objetivos em função da etapa da jornada, só para a gente dar uma recordada, lembra que vocês vão estar ali, vocês têm clientes que estão descobrindo a marca de vocês, mas vocês têm clientes que só querem conversar e curtir vocês. Já compraram, querem manter um relacionamento, querem integrar, conversar. Então, vocês vão ter posts ali que são mais voltados para o início da jornada, cujo objetivo é gerar alcance, quer dizer, vocês querem que mais pessoas vejam. Então, a argumentação deles é para provocar a descoberta, para estimular uma venda, quando você está ali na segunda etapa da jornada. E vocês vão ter postagens mais voltadas para o final da jornada, que é para gerar engajamento. Então, o alcance não vai ser o mais importante, e sim falar com aquele que já é cliente para gerar engajamento, comunicação, resposta, o like, o compartilhamento, a interação. Então, é para fazer movimentos ali, de divulgar eventos, divulgar momentos de interação, não necessariamente estimular a venda com promoções. Então, isso aí tem que ser planejado, tem que ser pensado. Aquela postagem vai para quem? Vai para quem está em qual momento da etapa da jornada do cliente, para não ter erro, do que se quer alcançar. Manutenção de qualidade, essa parte a gente vai centrar muito na questão de uma boa fotografia. É interessante que quando você vai fazer o seu anúncio, você utilize as próprias fotos, as fotos do próprio produto. Porque, do contrário, você pode estar gerando uma expectativa abaixo do que você pode entregar, e isso vai diminuir as suas vendas, ou pode estar gerando uma expectativa acima do que você pode entregar, e a pessoa vai ficar decepcionada quando receber o seu produto. Então, quando você tira foto do próprio produto, você vai estar mostrando o que você entrega. Mas, na hora de tirar as suas próprias fotos, é interessante se atentar a algumas estratégias para que essas fotos tenham qualidade.
Primeiramente, é tirar fotos com boa resolução. Aqui de longe vocês não vão conseguir ter tanta percepção, mas de perto no celular, quando eu mandar o slide no grupo, vocês conseguem ver mais próximo. Essa foto aqui está com uma resolução muito baixa, com 144 pixels, e essa daqui já está com uma resolução maior. Quando vocês observarem de perto, dá para ver que essa foto acaba até prejudicando a percepção de qualidade do produto que o cliente vai ter. Muitas vezes a gente não vai ter um celular com a melhor qualidade para estar tirando a nossa foto. Mas aí a gente pode estar optando por pegar quem tiver o melhor celular na família, assim, para estar aproveitando para tirar a foto do produto. Lá em casa eu aproveito o iPhone do meu irmão. Tem a imagem também no Instagram, né? Que é muito boa. E aí, às vezes, a câmera do celular não é tão legal, mas o Instagram é melhor. Sim, a câmera do Instagram dá uma melhorada na qualidade também. Eu vejo muita gente que tira foto direto pelo Instagram. Explore diversos ângulos e variedades do produto. Isso é muito interessante para quem vende roupa, porque se você tira foto apenas de um ângulo, acaba que o seu cliente não vai ter toda a percepção de como é aquele produto, por exemplo, na parte de trás, na parte lateral. Aqui a gente tem um exemplo dessa modelo com o mesmo vestido vermelho, só que na primeira foto ela tira a foto com o vestido de frente. A segunda já tem um zoom maior, dá para perceber alguns detalhes que não davam para ver antes. Eu, por exemplo, só percebi que tinha uma flor no vestido depois que eu vi a imagem com o zoom ampliado. Aí dá para ver na terceira foto um pouquinho da lateral, da parte de trás. Já no segundo agrupamento de fotos, a gente vê o mesmo vestido com várias cores. E é interessante porque às vezes você tem lá uma blusa que tem a mesma blusa na opção azul, na opção preta, na opção branca. Se você só coloca a imagem da opção branca e deixa o seu cliente imaginar como é que é a opção vermelha e como é que é a opção azul, fica difícil de ele ter essa percepção se ele realmente gosta do produto que você está ofertando. Então, é interessante que você tire a foto de cada produto. Mesmo que é o mesmo modelo, se a cor é diferente, é melhor tirar uma foto de cada cor. E é interessante observar que, mesmo os vestidos tendo as cores diferentes e ela tendo tirado uma foto de cada um, ela já aproveitou para tirar em diferentes ângulos, cada cor num ângulo diferente. Essa daqui já dá para ver uma imagem mais completa, a do meio dá para ver o caimento do vestido, já a terceira dá para ver um pouco mais ampliado. Alguma dúvida até aqui? Tenha cuidado com enquadramento e estabilidade. Aqui eu trouxe 2 exemplos de fotos numa barbearia. Nessa primeira foto, dá para ver que o enquadramento não está muito adequado, porque ele quer mostrar o serviço que está fazendo no cliente, mas essa primeira foto mostra mais o chão do que o cliente. Quando eu vou tirar a foto, o que tem que estar no centro é o objeto central da imagem. Aqui ele deixa o cliente no centro, na segunda opção de foto, e mostra ali também a mão dele para mostrar que é ele que está realizando aquele serviço. Já na segunda opção, segunda imagem, a gente vê a questão da estabilidade. Infelizmente, alguns aspectos assim que são mais detalhes não dá para ver tanto no slide, mas no celular dá para ver de forma mais clara. Essa imagem, porque ela foi tirada uma foto um pouco tremida, fica sem estabilidade, fica embaçado, não dá para ver direito, não fica nítido. Já a segunda foto, que tem uma estabilidade maior, tem uma imagem mais clara. Para isso, é interessante estar utilizando um tripé, para que a imagem fique bem estabilizada.
E sobre o tripé eu vou falar daqui a pouco também, junto com a iluminação. Manter uma boa iluminação. Aqui vocês podem observar o uso dessa ferramenta que tem um tripé junto com a luz para trazer tanto a estabilidade como uma boa iluminação para a imagem. Essa ferramenta se chama Ring Light e eu acho uma ferramenta muito interessante para vocês estarem utilizando, porque é uma ferramenta que não é cara para estar se adquirindo e é muito fácil de encontrar também e vai proporcionar uma iluminação melhor do que com o flash do seu celular. Muitas vezes... Ring light é para tirar foto de produtos menores? Porque, por exemplo, se eu quero tirar foto de produtos maiores... É para pegar o som. Essa ferramenta ali, a Ring Light, eu estou vendo ali que é para tirar fotos, talvez de produtos menores, alimentos, né? E que se tratando de produtos maiores, por exemplo, eu trabalho com produtos maiores, ele resolve ou tem uma outra ferramenta que pode ajudar na iluminação? Ele traz uma boa iluminação também, porque tem muita gente que utiliza essa ferramenta para gravar vídeos dela mesma. Então, ele ilumina até pessoa. Tem gente que compra para tirar foto e já até mostra um pouco do quão barato é o produto, porque tem gente que compra para tirar foto para o Instagram pessoal, tipo, sem ter nenhum retorno com isso. Então, não é um investimento muito caro. E tira foto de produtos maiores também. Dá para estar iluminando com vídeo. E ele traz o tripé ali acoplado. Permita que o cliente tenha uma noção de escala do produto. Esse aqui é um caso interessante que virou notícia no começo do ano, de um peixe que foi flagrado subindo das profundezas do mar. E a foto que foi divulgada inicialmente desse peixe era essa foto aqui. Deixa eu deixar o celular. Era essa primeira foto. O nome dele ajudava, é Diabo Negro. Então as pessoas acharam que era um peixe enorme. Mas, quando ele finalmente subiu para a superfície, os biólogos tiraram uma foto dele e ele era desse tamanho aqui, ó, nem dá para ver direito. Menor que uma mão. Aqui a gente tem um outro exemplo de um caderninho. Normalmente, os cadernos têm esse tamanho 20 por 27, então, naturalmente, quando a gente vê uma foto de caderno, a gente espera que tenha esse tamanho convencional. Mas esse caderno em específico é um caderninho de bolso, um caderninho pequeno para anotar recados. E a gente só tem noção disso quando a gente vê o caderno na mão da mulher. Então, o que é ter uma noção de escala do produto? É colocar algo perto do seu produto que sirva para o cliente comparar o tamanho. Não deixe o seu cliente se sentir enganado quando ele pegar o produto. Aquele bolo pequenininho também, bento cake... aquele bolo pode também gerar muita confusão para quem compra, às vezes achando que é um bolo maior e é um bolo individual. Vocês conseguem observar que todas as fotos desse bolo, ele está dentro de uma marmita, que dá para ter essa noção de que é um bolinho pequeno. Só te fazer uma pergunta aqui, com relação a... É interessante todas essas informações assim, a gente colocar como ilustração, isso aí é o ideal, tá colocando, né? Em todas as imagens que for colocar na divulgação, é importante estar colocando como ilustração, tem uma regra para isso, tem, né? Você sabe me dizer? É interessante ter uma imagem para demonstrar o seu serviço, o seu produto.
É interessante, sim, ele perguntou se é importante ter uma imagem de ilustração do seu produto, do seu serviço. É interessante trazer essa imagem, porque, como eu falei do produto inicialmente, dá para ter uma noção da qualidade que você oferece, até mesmo em serviço. Você consegue ter uma percepção ali, não fica só na imaginação, não fica só para a adivinhação do cliente, né? Você já está trazendo ali uma expectativa do resultado que você vai gerar. Mais alguma pergunta? Além desse cuidado na foto, eu particularmente, agora eu vou falar muito assim, até pelo meu lado de cliente. Quando eu vejo a foto, vejo essa escala na foto e verifico também na descrição, quando tem medidas, ajuda muito. Ajuda muito. Você vê a escala, mas também coloca as medidas. E na descrição do produto, toda vez que tangibiliza, torna mais concreto como que é o produto, também ajuda, pelo menos para mim que sou cliente, né? Quando diz assim, é a roupa? Tá, mas qual o tecido? Aí informa qual tipo de tecido, qual o tamanho, se quando lava perde cor, se não perde. Quando é alimento, quando informa, utilizamos o produto da marca tal para confeccionar tal quantidade, atende a quantas pessoas. Então, assim, na descrição do produto, quando dá mais detalhes sobre o produto, e isso que ela falou é importante. Às vezes se usa fotos de outros produtos, né? Não usa a verdadeira. O ideal é usar a verdadeira, né? Mostrar o lado do recheio também, não mostrar só o lado da cobertura, né? Porque às vezes vem com uma descrição muito linda, cheia de adjetivos, né? Mas exatamente, vem com poucos substantivos. Então, toda vez que a gente conseguir deixar mais claro também na descrição do que o produto é feito, qual o material, para quantas pessoas que dá, qual o sabor, se é mais doce, se é mais ácido, né? Ajuda bastante. Utilize bons fundos. Aqui eu trouxe 2 exemplos de opções de fundos para vocês observarem. Por que é interessante vocês utilizarem bons fundos? Isso aí eu vou falar até um exemplo meu mesmo. Eu vendi ovos nessa Páscoa e o meu irmão, depois de passar o período, ele até falou comigo. Talvez um pouco de pessoas assim não comprou na sua mão porque, apesar da foto ter um produto ali bonito, o fundo não era tão interessante. Parecia muito caseiro, sem qualidade. Porque era o fundo que era a toalha da mesa. E depois eu fui observar essa questão do fundo também. Porque quando a gente vai ver a foto, por exemplo, no Pinterest mesmo, essa é uma foto que eu peguei no Pinterest, é um fundo sempre muito bonito, que o fundo também atrai para comprar o produto. Só que às vezes a gente não vai ter essa condição de montar um fundo tão interessante, porque isso demanda produtos para decoração, demanda às vezes ter um prato bonitinho quando se trata de comida, por exemplo. Então, uma boa opção é utilizar o fundo infinito. Esse fundo infinito é esse da primeira foto, que ele traz uma curvatura, assim, traz certa uniformidade, tanto para a parte inferior como a parte que fica atrás do produto. Mas, às vezes, você também não quer comprar um fundo infinito, e uma boa opção é comprar um papel color 7, que custa uns R$3. Em qualquer papelaria você encontra, tem várias cores, e você deixando ele preso, igual o exemplo aqui, você deixa ele ajeitadinho num lugar preso, fazendo esse ângulo que tem no fundo infinito, já dá para quebrar um galho. Atração do público. Faça com que o seu potencial cliente enxergue seu anúncio. A gente vive num tempo que as pessoas
para consumir um conteúdo, elas batem o olho e decidem se querem ficar ou não. Então, é interessante destacar as palavras que já vão prendê-la no seu anúncio. Palavra que prende muito é desconto também. Quando a gente quer estar anunciando um desconto, é interessante deixar essa palavra bem em destaque. Ou então, uma palavra que vai ir de encontro com aquela dor que a pessoa tem, como já foi falado na jornada do consumidor, persona. Títulos chamativos, como eu falei, são essas palavras que vão trazer destaque para o seu anúncio. São títulos claros, instigantes, que despertam curiosidade, captam a atenção do leitor imediatamente. Verbos no imperativo, que são esses verbos que expressam conselho, ordem, tipo compre, faça, veja. Palavras fortes são as palavras que vão impactar o público-alvo, que vão de encontro com a dor que eles têm. Palavras-chave que vão resumir o conteúdo e o tipo de coisa que o seu público procura. Um conteúdo relevante e objetivo. Se você pode passar uma informação com 2 linhas, não é interessante passar com um parágrafo, a menos que você consiga trazer mais detalhes nesse um parágrafo. Porque as pessoas hoje em dia são muito objetivas, elas querem bater o olho e já compreender. Se você traz uma descrição muito longa, um texto muito extenso, as pessoas costumam abandonar o texto por preguiça de ler mesmo. E as boas imagens, foi o que a gente veio mostrando, as imagens também atraem a atenção do público para o seu produto. Agora a gente vai passar para o segundo momento, que é conhecer as ferramentas do Canva. Nesse segundo momento, eu já não vou ficar tanto aqui na frente, porque eu preciso estar mostrando ali no computador o uso da ferramenta. Mas eu vou ir mostrando, o que eu estiver fazendo no computador vai aparecer aqui e eu vou falando como que funciona. Mas antes de passar para essa parte, eu queria saber mais ou menos qual a noção que vocês têm sobre o Canva. Alguém aqui nunca entrou no Canva? E dos que já entraram, vocês têm noção das ferramentas mais básicas que tem no Canva e não tem só das ferramentas mais avançadas ou não tem noção de nada? Uma pergunta que foge um pouco ao Canva, mas que é interessante também para o uso dessa ferramenta. Em relação ao uso de Word, PowerPoint, você já tem o hábito de usar? Porque essa é uma coisa interessante do Canva. Tem muita coisa que é parecido com o Word, com o PowerPoint. Então, se eu estiver falando alguma coisa que já está dentro do conhecimento geral, aí vocês podem falar, não, isso aí eu já sei, pode passar para o próximo, porque às vezes eu vou estar falando assim, mas você já tem o hábito por já mexer com o PowerPoint, com o Word, Excel. O Canva é bem mais fácil que o Excel, então se alguém mexe com o Excel, não precisa ter medo do Canva, não. Para essa parte, eu vou diminuir o zoom aqui, porque vou... Gravar a tela. Tem que tirar a travinha. Não. Captura. Ferramenta de captura. Mas vai estar aparecendo ali também. Não, mas aí eu vou pegar a imagem Mais perto, né? Você vai gravar tudo. Eu vou gravar toda a tela e não vai perder a qualidade. Obrigada. Não, ele manda pra você. Você consegue segurar ou... Assim tá. Dá pra pegar?
Essa parte eu vou falar mais alto para dar para todo mundo escutar, já que eu não estou lá na frente. Ô, bênção de Deus. Ah, eu trouxe meu mouse. Vai ficar melhor mesmo. Sentei no seu lugar? Sentei no seu lugar. Não tem problema não. Cheguei atrasado. Pronto. Nessa primeira parte, a gente vai olhar as coisas mais básicas, a parte inicial. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom para aparecer melhor. Tá para enxergar. Escolha do formato e design e elementos. Para passar essa parte para vocês, eu vou entrar lá na página inicial e depois eu volto aqui para o slide. Primeiramente, quando vocês abrem o Canva, digitando canva.com, a tela vai ser aberta nessa área aqui, que é onde tem os seus designs que você já fez, os seus modelos, tem bastante coisa aqui, até a própria apresentação. Nessa área, vocês vão escolher um formato de imagem que vocês querem. Para a rede social, vocês vão vir aqui nesse coração, redes sociais. E aqui aparece vários formatos. Stories, Reels, post para Instagram, 4x5. Passando aqui para o lado tem aquele formato mais quadradinho também, que é interessante para estar fazendo carrossel. Tem até para YouTube também. Eu vou escolher o formato 4x5, que é o mais comum no Instagram. Quando eu escolho... Eu escolhi post para Instagram 4x5. Isso. Tem uma opção aí que é Instagram, né? Aí você pode escolher ela, que é esse formato 4x5, que é o formato mais comum para feed. Às vezes no celular não costuma aparecer. Porque tem uma certa diferença do celular para o notebook, mas é bem parecido. Quando vocês abrirem essa página, no celular já não abre diretamente, né? Mas aqui no canto tem uma barra de ferramentas. No celular, essa barra de ferramentas vai aparecer na parte de baixo. A primeira coisa que vocês vão fazer é procurar um modelo de acordo com o que vocês estão querendo fazer. Para isso, vocês vão vir em Design e clicar sobre Design. Então, vai aparecer essa lupa, onde vocês podem pesquisar, igual pesquisam no Google mesmo, uma palavra-chave relacionada ao que vocês querem. Se, por exemplo, o meu negócio é uma pizzaria, eu posso pesquisar pizza. E vão aparecer diversos modelos sobre pizzarias. O que é interessante a gente se atentar? Alguns modelos são pagos. E para você estar fazendo o uso do Canva gratuitamente, você tem que escolher modelos que não têm esse símbolo de coroa no canto inferior direito. E não só... se tiver o símbolo de coroa, você tem que pagar o Canva Pro para utilizar. E não só modelo, tem elementos que tem essa coroa, tem fonte,
tem um monte de coisa que tem a coroinha para pagar. Eu nunca paguei assim para estar utilizando, não, mas às vezes se a pessoa vai utilizar para um fim profissional, compensa. Eu uso para a faculdade mesmo, então não vale a pena eu pagar. As fontes, a maioria são abertas para uso gratuito, mas tem uma ou outra que é paga. Já com vídeo é o contrário. A maioria é pago, mas tem alguns gratuitos, se procurar direitinho. O preço, assim, dependendo, é R$6 uma imagem, R$12. Mas, ainda assim, você pode procurar, por exemplo, eu gostei daquela foto, daquela pizza ali. Aí ela custa R$20, por exemplo, aquele modelo ali. Aí você pode, tem N modelos, aí você pode procurar um parecido, você vai sem pagar. Se for para poder fazer uma coisa mais simples, não compensa pagar. E no caso você paga não por item, mas uma mensalidade para usar. E aí quando você paga a mensalidade, fica tudo que tem coroinha liberado. Mas eu falo assim, por exemplo, eu já cheguei, eu estava fazendo uma arte no Canva, aí, por exemplo, aí teve uma imagem que era paga. Aí quando você vai salvar, aí já fala lá o valor dela tudo certinho. Aí você paga a parte. Aí já tem o Canva Pro, que aí você paga a mensalidade. Isso. Aí normalmente é designer que compensa pagar para quem vai usar. Assim, não precisa. Você acha muita coisa. Eu uso gratuitamente, dá para fazer bastante coisa. Todo esse slide... Essa questão que ela pontuou da ferramenta, realmente o Canva pago traz algumas ferramentas que facilitam o uso. Remover o fundo, alguém chegou a citar. Dá para remover o fundo pelo próprio Canva, tem algumas IAs também que tem na opção Pro. Então, a depender do uso que a pessoa quer fazer, vale a pena pagar. Depende de cada um pôr aí na balança. Depois que eu escolher uma opção que eu gostar, basta eu clicar sobre essa opção que ela vai vir aqui para a página. Mas agora eu vou voltar lá no slide, porque para eu conseguir mexer mostrar tudo numa única imagem, não ia ficar muito compreensível. Eu até testei seguir todo um passo a passo com vocês, mas estava difícil de compreender. Depois de selecionado o meu design, eu posso estar fazendo diversas alterações. Agora eu não vou seguir mais uma lógica de criação do design propriamente dito. Eu vou explicar como usa cada ferramenta à parte, mas depois vocês conseguem usar todas essas ferramentas de forma unificada para fazer o design de vocês. E eu vou até passar um pouco mais rápido por essa parte para que a gente possa ficar na parte de criação um tempo melhor. Aqui a gente tem também uma ferramenta para pesquisa de elementos. O que são esses elementos? São fotos, imagens, ícones, molduras, vídeos. Muitos elementos são pagos, mas dá para achar bastante coisa gratuita neles também. Para fazer a seleção de todos os elementos, é sempre o mesmo passo. Eu trouxe aqui
4 exemplos: elemento gráfico, foto, moldura e formas, mas os outros elementos é o mesmo passo, tanto vídeo como gráficos, é só seguir o mesmo passo que eu vou usar para esses 4. Vocês vêm aqui na barra de ferramentas em elementos e vão pesquisar alguma coisa que vocês querem. Eu, por exemplo, posso pesquisar flor. E aqui vão aparecer elementos gráficos, que são esses ícones, vão aparecer fotos de flores, molduras, vídeos. Esses make-up são molduras com bordas. Nessa primeira parte, eu não vou estar indo na mesa de cada um para ajudar a mostrar onde achar, porque não ficaria uma dinâmica tão interessante. Vou até pegar aqui minha garrafinha. Antes de passar essa aula prática para vocês, eu testei diversas formas com a minha mãe para ver qual que ficava mais fácil de entender. Então, primeiro vou passar todas as ferramentas eu fazendo no computador e depois vocês vão para a prática testando no celular de vocês, tá bom? Para eu estar selecionando, por exemplo, um elemento gráfico, quando eu faço a pesquisa aqui nessa área de elementos, tem as subdivisões aqui, ó. Elementos gráficos, fotos, molduras. Se eu quero selecionar um elemento gráfico, eu vou vir na subdivisão elementos gráficos. Aí eu posso procurar alguma foto que não tem, algum elemento que não tem a coroinha e selecionar. Clicando sobre ele, ele já vai aparecer na minha página. Normalmente ele vai vir assim bem grande. E para eu estar reduzindo, colocando ele no tamanho que eu quiser, eu clico sobre ele. Vocês conseguem enxergar ali os pontinhos nas diagonais? Talvez apagando enxerga melhor. Vocês estão conseguindo enxergar os pontinhos nas laterais? São as bolinhas. Aqui, ó. Para eu estar aumentando, eu puxo essa bolinha para fora. Para eu diminuir uma imagem, acabei tirando. Para eu diminuir a imagem, eu puxo essa bolinha para o centro do elemento.